Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Já estamos nos aproximando aí daqui a pouco em setembro, né? E setembro é o mês em que temos aí a abertura da principal, talvez a mais querida, a mais aguardada estação do ano, que é a primavera. Dia 22 de setembro está chegando a primavera aí. E a temperatura começa a se elevar gradativamente, dias mais ensolarados, enfim, isso faz muito bem. Vamos então de imediato ao movimento empresarial. Giovanni D'Agostino, obrigado pela tua presença uma vez mais aqui. Na verdade, esse teu espaço, como que o da família D'Agostino, aqui é muito bem aguardado porque vocês focam muito nas questões principais que envolvem as empresas, sejam elas micro, pequenas ou até grandes empresas. Tem um assunto aí que é a questão da substituição tributária do ICMS, que atinge um universo muito grande de empresas. Qual é a novidade nesse esquema aí? Silvio Lopes, é uma satisfação estar participando do teu programa. Eu vim trazer um assunto que impacta em diversos setores da economia, né? O STF definiu recentemente que o ICMS não integra o conceito de receita bruta, né? Então, nós temos duas contribuições, que a base de cálculo é a receita bruta, que é o PIS e a COFINS, né? São tributos que impactam bastante no orçamento das empresas, né? Então, o STF definiu que o ICMS contido na nota fiscal de venda tem que ser, digamos, expurgado da receita bruta, né? Então, reduz dessa forma a base de cálculo dessas duas contribuições, certo? Mas nós temos uma derivação desse novo conceito que se refere ao ICMS substituição tributária. O senhor sabe o que é ICMS substituição tributária? Muitas pessoas não devem saber. Então, atividades como venda de bebidas, autopeças, fármacos, combustíveis, veículos, material de construção, venda de cigarros, de tabacos, cimento, pneu, tintas, rações, perfumaria e higiene, cosméticos. Tu veja que tem uma amplitude de ramos de atividade que o comerciante varejista, quando vende as mercadorias, não tem ICMS destacado na nota fiscal. Por que não tem ICMS destacado na nota fiscal? Embora haja tributação do ICMS na venda desses produtos. Porque a arrecadação do ICMS para essas atividades fica concentrada na etapa anterior. Então, o fabricante, o comerciante atacadista, o importador, quando ele vende o produto, ele paga a mais o ICMS, porque fica concentrado naquela etapa econômica a arrecadação do ICMS de toda a cadeia econômica, inclusive do varejo. O nome disso, para quem recolhe efetivamente o ICMS, é o contribuinte substituto, né? E nesse caso o varejista é o contribuinte substituído, certo? Então o que acontece? Quando a empresa vende produtos sujeitos à substituição tributária no varejo, ele é substituído com relação ao ICMS. Por quê? Porque o substituto, que é o fabricante, o importador atrás, vai recolher o ICMS da parte dele, certo? Do varejista. Então, nesse caso, o varejista, quando vai fazer o cálculo do ICMS, ele não vai nem creditar o imposto por ocasião da compra e também não vai nem debitar o imposto por ocasião da venda. Então, como na nota fiscal dele não tem o ICMS destacado, porque ele já foi recolhido na etapa anterior, ele tem um prejuízo com relação ao PIS e à COFINS, porque a parte dele já foi recolhida pela etapa anterior. Então, o ICMS pode ser reduzida da receita total. Então, ele não consegue, teoricamente, né, dimensionar qual é o ICMS sobre a minha venda para eu deduzir da base do PIS e da COFINS. Claro. Né? Então, contribuintes entraram com ações judiciais no sentido de garantir, né, que o ICMS dele, no caso do varejista, que foi pago anteriormente, também possa ser excluído da base do PIS e da COFINS desse varejista que vende essas mercadorias que eu elenquei antes, né? Então, recentemente, agora no ano de 2023, o STJ definiu, se o telespectador tiver interesse, através do recurso especial número 1896678, né, de 2023, o STJ definiu que
a empresa que é substituída sob o ponto de vista do ICMS também pode deduzir o ICMS que foi pago antes na cadeia econômica da base de cálculo do seu PIS e da sua COFINS, né? Só que para isso as empresas precisam ingressar com ação judicial para poder garantir esse direito e reduzir a sua carga tributária. Que é um custo para as empresas também. E sem a garantia de ganhar a causa ou não. Como é que fica nisso? Já existe agora precedente consolidado, né? Recente precedente consolidado no âmbito do STJ, né? Então existe uma perspectiva super razoável dessas empresas lograrem êxito. Mas para garantir que o ICMS seja deduzido da base retroativamente, para refazer o cálculo do PIS e da COFINS dos últimos 5 anos a partir da propositura da ação, o sujeito teria que entrar com uma ação. Né? E aí tu fala, o sujeito teria que entrar com uma ação. De repente tem vários comerciantes, cada um tem que entrar individualmente, uma associação de comerciantes não poderia fazer para que todos eles possam, mediante uma ação só, se beneficiar? Ou cada um tem que entrar por si? Aí é complicado, né? Não, aí é uma opção, né? Se o contribuinte integra uma associação, né? Associação que representa esses contribuintes, nada impede da associação entrar com uma ação e substituir processualmente né, os seus associados. Claro. Também é possível. Eu acho que essa é uma forma de as entidades também, né, que são representantes desse segmento, serem prestigiadas num momento como esse, né? Quer dizer, é mais força, né, que vai fazer com um grupo enorme de integrantes, de membros da associação, que eu acho que dá mais força para a causa. Sem dúvida, né? Aí cabe às entidades comerciais, das empresas, né? Dessas entidades, valorizarem essas associações. Né? Porque existem associações. Associações comercial disso, daquilo, né? Federação das Associações Comerciais e tal, dessas entidades aí. Giovanni, obrigado pela tua presença, um abraço, até a próxima vez, o próximo encontro. Até a próxima e um abraço. Até lá. Olá, o processo de vitimização, culpar os outros, o mundo, por nossas desventuras, é mais do que comum do que se imagina. Temos um certo prazer mórbido em nos sentirmos vítimas de alguma forma de exploração, seja ela física ou psicológica. Quem assim procede, no fundo, está praticando um masoquismo imaginário, em certo sentido até uma fantasia do sofrimento. Resista a ser vítima de algo. A pessoa que assim age, no mínimo, está se auto-boicotando, ao mesmo tempo que desaproveita o potencial criativo que a todos nós foi dado pelo Criador. Assuma, assim, o protagonismo da sua vida, antes que alguém faça por você, sem pensar em você. Lembre-se que tudo na vida tem causa e consequência. Se hoje você está insatisfeito com a sua vida, isso é pura e direta consequência de suas opções e decisões lá atrás, ou da falta delas. Não é verdade? Boa semana. Muito bem, e nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, recebemos aqui o Dr. Gustavo Bernardes, como sempre, né, traz comentários importantes do ponto de vista prático para as pessoas que negociam no mercado e tal, sobretudo com base principalmente na questão do mercado imobiliário. Mas tem assuntos, né, doutor Bernardo, obrigado pela sua presença uma vez mais aqui no programa, tem assuntos que fogem, ampliam ainda mais essas questões, não só do mercado imobiliário. Por exemplo, essa mudança na forma de computação dos juros em dívidas dos civis. Isso teve uma alteração agora sobre isso. Sim, Silvio, sim. Já havia algum tempo, os tribunais haviam recebendo questionamentos, né, julgando decisões em que se buscava a alteração dos juros legais, que hoje são previstos em lei de 1% ao ano, né, para fixar esses juros pela taxa Selic. Né? A bem da verdade, isso se iniciou quando a taxa Selic era inferior a 12% ao ano. Porque se tu computar o juro de 1% ao mês de forma capitalizada, vai dar 12,4%, 12,6% ao ano. Então, agora, semana passada, o STJ, a corte do STJ, né, acabou modulando uma decisão e aplicando a taxa Selic, substituindo os juros de 1% ao ano. Ora, isso para as dívidas civis trouxe um acréscimo, porque hoje nós estamos com uma taxa Selic de 13,5%, né? 13,5%, se eu não me engano. Né? Então, os juros vão subir.
os juros subindo, as dívidas sobem. E o que acontece é que quando a gente que trabalha no judiciário e a gente percebe que aquela execução, aquela cobrança está se arrastando há vários anos, né, é porque o devedor não tem condições de quitar. Então, você aumentando o valor da dívida dificulta ainda mais a negociação e o encerramento daquele processo. Porém, a crítica que eu faço é que há uma regra legal, né? Sempre que os tribunais superiores mexem nas regras legais, né, alteram as interpretações ou alteram o que está escrito na lei, aquilo que está previsto em lei, isso causa um desequilíbrio, isso causa uma dissonância no mundo jurídico. Quando a gente está discutindo determinado débito, se tu está trabalhando para o devedor, tu busca discutir esses índices, tu busca discutir a forma de cálculo dos juros, tu busca discutir reduzir a capitalização ou afastar a capitalização daquela dívida, tu busca uma série de discussões, né? E quando tu traz um novo elemento para discutir, tu traz mais insegurança jurídica, né? As pessoas acham que 1,5% é muito pouco no ano, né? Mas se você considerar que os processos se arrastam por longo tempo, que as dívidas, por exemplo, financiamento imobiliário, que são 20, 30, 35 anos, né? Isso é uma infinidade de juros. É muito alto, faz a dívida subir muito, né? E o contexto que eu trago é que quando você tem uma regra legal já previamente estabelecida, né, de muitos anos, que os juros de 1% ao mês e mais uma taxa de correção monetária, que nas dívidas civis quase sempre é o GPM, né? E você traz, de repente, uma decisão que modifica isso, você causa insegurança jurídica. É, mais uma vez, os tribunais superiores alterando a legislação. Portanto, legislando, o que não é para um tribunal fazer, né? Então, essa é a minha crítica, né? E o mercado imobiliário é afetado por isso também? Todo o mercado imobiliário? Diretamente, né? O mercado imobiliário é o que tem os contratos de mais longo prazo, né? Os contratos, quanto mais longo prazo, computando mais tempo de juros, mais reflexo na dívida tem. Então, tu imagina, se já é alto hoje um financiamento com essas taxas que a gente está praticando hoje, 10%, 12%, imobiliário. É muito alto, né? Para te ter uma ideia, Silvio, tu financia um imóvel no Japão, a taxa é zero. Há pouco tempo a taxa era 2% ao ano, né? Aqui no Brasil, você financia a 12%, 14%, né? Eu já vi 14,75% no financiamento imobiliário. É muito juro, as pessoas não conseguem imaginar o reflexo disso, porque aqui no Brasil a gente está acostumado a pensar na prestação. Mas se você computar aquele juro ao longo daqueles 30, 35 anos de contrato, você vai pagar 4, 5 apartamentos, né? Agora, quando você deixa de pagar, é pior ainda. Porque no financiamento habitacional, no financiamento imobiliário, o credor vai lá, te notifica, te dá 15 dias para pagar, e se tu não paga, ele avisa o registro de imóveis para botar o imóvel no nome dele. E tu perdeu o teu imóvel, sem processo, sem defesa, sem nada, né? Então, tudo que dificulta a discussão da dívida, no meu entender, acaba trazendo uma maior insegurança jurídica, Silvio. Esse é um problema social, né? Esse é um problema da maior gravidade, porque, na verdade, as pessoas, muitas vezes, ficam desprotegidas e o mercado todo sofre. E nós sabemos, tem um advogado consagrado, Bernardi, essa questão da insegurança jurídica, porque isso aí afasta investimento, faz com que investimentos que estejam aqui acabem saindo do país. Eu li uma matéria essa semana aí e eu concordo com isso. O Brasil é um país que seria o modelo mundial mais desenvolvido e tal, mas por essas razões é que o país é o que é. Sim, olha a decisão, vou fazer uma outra crítica aqui. Olha a decisão acerca do Hotel Arvoredo aqui no centro. Isso, né? Quer dizer, uma empresa vai lá, cria um fundo de investimento, são 9 empresas investindo naquele prédio, adquire um prédio que estava abandonado, que estava dessucateado, e investe ali milhões de reais para reformar. Poucos meses antes de terminar a reforma, há uma invasão. Sai uma decisão da Justiça Estadual dizendo, olha, vamos tirar essa gente de lá. Eu não sou contra as pessoas, mas é preciso entender que ali há um investimento, há um projeto econômico, há um negócio acontecendo e você interfere. Essa decisão vai para o STF e um ministro
um único ministro, decisão monocrática, monocraticamente, né, manda suspender a decisão. Então, todo aquele investimento fica numa singularidade, numa dúvida, né? Todo o negócio fica inviabilizado, né? Tudo aquilo que iria acontecer no entorno daquele empreendimento talvez não aconteça mais, porque agora, evidentemente, vai se demorar muito tempo para tirar essas pessoas de lá, se é que nós vamos tirar, porque nós já tivemos casos em que se demorou muitos anos e que o negócio ficou inviável, né? E contrário a tudo aquilo que se espera do investimento econômico, né? Isso só acontece no Brasil. Na verdade, assim, são coisas que a gente, como jornalista, às vezes fica pensando assim, por que não invadem propriedade do ministro do Supremo Tribunal Federal? O dia que começarem a fazer isso, eles vão pensar duas vezes. Que eu acho muito populismo, um populismo barato, é uma ideologização desnecessária em processos econômicos que são fundamentais para a sociedade, né? Eu acho, veja bem, qual é o empresário que se sente seguro de investir qualquer coisa em Porto Alegre, no Brasil, hoje, né? Sabendo que tem isso aí. Não, isso já vinha melhorando muito. Nós já tínhamos umas decisões mais céleres, né, protegendo o patrimônio, né? Esse ministro em específico tem muitas fazendas. Não sei se alguma delas foi invadida. Uma boa sugestão aí, vocês aí, né? Vamos lá, né? Porque, na verdade, assim, de repente, tu tem que, às vezes, bandido, não estou dizendo, estou falando generalizando, não adianta tu querer combater bandido com as armas da civilidade. As armas da civilidade são para as armas da civilidade, para lutas entre quem é civilizado e não para quem não é civilizado. Então, as armas da civilidade não conseguem dobrar, não consegue ganhar, não consegue vencer o bandido, a bandidagem. A bandidagem tem outras formas de atuação. Então, nós temos que partir para isso também. Esse é um jogo de ganha ou não ganha. Então, a sociedade está chegando nesse ponto. No mundo jurídico, a gente chama de paridade de armas, né? Eu responder ao teu ataque com a mesma força que tu me atacou, né? Exatamente. Isso. O Brasil ainda é um país muito ideológico, né? Então, existem decisões que não são fundamentadas na lei, né? Decisões que tu não espera, né? Nós, como operadores do direito, temos ali as nossas armas, que é a lei, tu leva ao judiciário esperando que aquilo seja cumprido. Mas nem sempre acontece isso. Esse é o grande paradoxo que nós temos na área jurídica e que interfere nas nossas vidas e que certamente, eu como economista vejo, né, que é um grande obstáculo ao desenvolvimento equânime, justo desse país. Quer dizer, uma justiça que deveria fazer justiça não faz justiça. Ela usa a justiça para fazer injustiça. Isso é uma coisa mais grave. E muitas vezes ela tem uma visão distorcida, né? Só para complementar, as pessoas acham que todo investidor imobiliário é muito rico, né? Ele pode perder aquele bem ali. Já vi muitos investidores fazerem loteamentos que foram invadidos, que quebraram. Já vi clientes que se mataram numa situação como essa, né? Mas o fato é que inviabiliza o negócio. Quando inviabiliza o negócio, o reflexo econômico é para a sociedade, não é só para o dono do negócio. É essa visão que as pessoas não têm, né? Que um dia chega em ti. Quer dizer, tu acha que os outros são... Não, um dia chega na gente. E tomara que chegue nessas pessoas que estão agindo desta maneira, essa maneira fraudulenta, ideologicamente comprometida e sem sentido. Isso aí não tem sentido. Bernardo, obrigado pela tua presença uma vez mais. Até a próxima oportunidade. Um abraço, Silvio. Bom, o programa Economia e Desenvolvimento, desde lá, seu nascimento, há 20 anos, ele sempre deu ênfase à questão de promover jovens empreendedores. Na minha geração, até vou contar aqui, já estamos com os convidados aqui, o Johan Castro, obrigado, Johan, pela tua presença, e o João Vitor Lopes Araújo, que coincidentemente é o meu neto querido, né? O primeiro neto, o João Vitor Lopes Araújo, filho da minha filha Letícia e do João Manuel. Na verdade, o que eu ia dizendo é o seguinte, quer dizer, então este programa, ao longo do seu tempo, sempre deu destaque para dar a oportunidade para que jovens empreendedores possam mostrar o seu trabalho, a sua visão de mundo e tal. Porque a minha geração, e aí é que eu quero chegar, a minha geração, Johan e João Vitor, era a seguinte, tu começava a jovem e tal, a se preparar para o mercado de trabalho e tal, e tu queria ser um bom empregado, queria ir para o mercado de trabalho e ser empregado. Graças a Deus essa fase passou. Então hoje nós estamos num momento em que os jovens como eles, que estão aqui comigo na fase de 20 anos, eles estão vendo o mundo de maneira diferente. Eles querem empreender, ou seja, colocar a sua criatividade, né, o seu trabalho, a sua criatividade na prática.
em empreendimentos, porque é um mercado diferente, é uma forma, é um mindset diferente que eles têm da vida, que eu não tinha naquela oportunidade, mas tudo era a sua cultura, tudo é o seu momento. Então, naquela oportunidade, o mercado era assim, né? Nós tínhamos empresas que eram um empreendedor e dezenas de funcionários. Hoje nós temos dezenas de empreendedores. Isso é fundamental. Johan, é isso que move vocês também, né? Claro. É a vontade de crescer, empreender tem vários aspectos muito positivos para o desenvolvimento de um jovem, né? Eu empreendo desde os 17, 16 anos e tenho certeza que isso me ajudou muito a sair da escola, a terminar a escola já tendo um destino, já sabendo o que eu ia fazer, no que eu ia investir meu tempo, enfim, qual a carreira que eu queria seguir para minha vida, porque dentro de faculdade, dentro de carreiras, por exemplo, advogado, tradicionais. médico, as tradicionais carreiras nunca me interessaram muito. Na verdade, o máximo, assim, fazer direito para me tornar advogado tributário, mas não era uma vontade de fato, era meio que uma pressão social, né, para que aquilo fosse feito. E empreender se tornou uma paixão. Começou como algo por dinheiro e se tornou uma paixão. Que maravilha. E teve alguma influência familiar, da história familiar ou não? Certamente. Meu pai, empresário, minha mãe, né? corretora de imóveis, que apesar de não empreender, também compra o risco de se não vende, não ganha. Então, tá no sangue. É algo que é passado do meu pai para mim. Isso é uma coisa interessante que tu colocaste, eu vou passar para o meu outro entrevistado, o João Vitor, né? Que é o seguinte, a ideia que vocês têm dessa coisa, porque tu falaste uma coisa que é fundamental, a questão de risco. Na minha geração, e por que eu falo na minha geração? Porque nós estamos aí numa sequência de gerações e há muita diferença entre uma e outra. Imagina a minha geração, que eu tenho 73 anos. 7 décadas atrás, quer dizer, quando eu era jovem, 60 anos atrás, o mundo era diferente. Nós queríamos ter um emprego e segurança no emprego. Hoje, graças a Deus, essa juventude, esses rapazes aqui, eles estão com um novo pensamento, uma nova cultura empresarial. Empreender corre o risco, mas o sucesso é decorrência disso, né? João Vitor, como é que tu lida essas coisas? Eu sei que a Letícia, minha filha, que é a tua mãe, ela sempre foi de empreender, ela sempre foi empregada, mas ela sempre foi de buscar e fazer e tal, e ela se fez na vida, é gerente hoje de um banco, né, de um grande banco, e ela se fez exatamente porque ela também desenvolveu essa questão assim de ir em busca, assumir o risco e sempre crescer. Então, foi uma vontade minha que surgiu, porque eu sempre tive vontade de ter algo meu, algo que eu pudesse trabalhar e ajudar as pessoas. Não só com o principal objetivo de ganhar dinheiro, mas agregar valor para as pessoas que eu atendesse. Então, como agora a gente trabalha com uma agência, uma assessoria de marketing, né, bem dizendo, eu consigo ganhar o que eu quero, que no caso é ter uma empresa e agregar valor para outras pessoas e assim contribuindo com o próximo. Ou seja, as pessoas que viram nossos clientes e, consequentemente, contribuem para a nossa empresa. Viram amigos também, né? Viram exatamente. E amigos, né? Consequentemente, contribuem junto com a gente consegue agregar valor para eles e entregar ótimos resultados também. Aliás, uma das coisas, o Johan falou a questão do risco e agora tu coloca numa questão, João Vitor, que eu acho fundamental, a questão do risco, e tu disseste assim, ajudar as pessoas. O Albert Einstein foi um grande filósofo, grande pensador, e ele tinha uma frase, não vem de religioso, ele não é de líder religioso, vem de Albert Einstein. Ele dizia, a vida só vale a pena quando se vive para os outros. Então, quando tu faz alguma coisa que não abrange só o teu egoísmo, a coisa só para ti, o universo trabalha para ti. Então, essa questão que tu colocaste, o risco, e que complementa o João Vitor aqui com a questão de fazer para ajudar os outros, isso é fundamental. São as bases através das quais as pessoas se realizam e fazem grandes coisas. Então, eu acho que vocês têm um futuro brilhante porque pensam dessa maneira. Johan. Eu acho que é benéfico. O nosso tipo de serviço, na verdade, ele só dá certo quando se tem esse pensamento de que eu quero ajudar o meu cliente a crescer, porque dessa maneira eu cresço junto, né? Inclusive, no nosso modelo de negócio, não é vantajoso para mim, por exemplo, que uma empresa me contrate e 2 meses depois a gente tenha que encerrar a parceria porque eles não tiveram resultado. Eu não vou ter lucro em 2 meses. Eu vou ter lucro a partir de 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Isso é uma noção do investimento, né? Isso é mais do investimento. É o longo prazo, Então, eu preciso que ele fique comigo e para que ele fique comigo, ele precisa ter resultados, ele precisa crescer, né? A gente tem parceiros que a gente começou, por exemplo, há 2 anos atrás, que hoje estão abrindo filial, que já ampliaram o espaço, que mais que triplicaram o faturamento. Então, é uma construção contínua. É claro que eu não acreditaria
todas as fichas em mim, né? Não digo que sou o maior responsável por esse crescimento, mas com certeza a nossa assessoria ajudou e fez parte desse crescimento, né? Então, é um movimento que vem trazendo muitos empresários e vem fazendo com que o mercado mude, né? Não só nós, existem outras assessorias que também impactam o mercado, né? São nossos concorrentes, mas é legal ressaltar que tem muitos jovens empreendendo nesse ramo e são jovens que estão conseguindo entrar no mercado de trabalho já causando um impacto, coisa que antigamente não era normal. Para tu ganhar nome no mercado eram anos e anos, né? Hoje em dia não precisa de tanto tempo mais. É muito bom ouvir essas coisas, né? Porque, na verdade, vem de jovens, em torno de 20 anos, que lá na minha geração era inimaginável, né? Tu pensar que um jovem tivesse a cabeça como eles têm. Bom, a AM Company, o que ela faz? É a empresa que vocês agora mudaram, inclusive, vocês estavam aqui no Barra Shopping, né? Isso. E agora estão aonde? Na General Rondon, na Tristeza. Aqui na Tristeza, belo endereço ali, General Rondon, bom local, né? Ao lado da tua casa também? Volta a pé, mas que maravilha. Qualidade de vida. Bom, tem as suas vantagens, tem que ter também um pouquinho de comodismo. Certamente. Mas, na verdade, é o seguinte, ó, hoje em dia, as pessoas... Pode ver assim, ó, tu pega uma cidade... Antigamente, por exemplo, assim, eu trabalhava em algum lugar e muitas vezes o lugar onde eu trabalhava, eu morava no lugar e o lugar onde eu trabalhava ficava longe da distância da minha casa. Então, hoje, as pessoas estão exatamente vendo isso aqui. Tu vai fazer um empreendimento, tu vai trabalhar e busca trabalhar o mínimo perto da tua casa, para que haja menos movimentação, porque hoje o trânsito, essas coisas tudo, elas acabam impactando muito na questão do tempo perdido, né, em coisas que não dizem respeito. Então, a AM Company está lá na Marechal Rondon, qual é o endereço? General Rondon 720. General Rondon 720. Então tá. Sala Bom, o que faz a AM Company? Nós somos uma empresa focada na geração de demanda qualificada e no aumento da presença digital, né? Em questão, geração de demanda, nós temos, por exemplo, serviços de estruturação comercial, nós temos o tráfego pago, que são as mídias pagas no Instagram, Facebook, Google. Na frente de aumentar a presença digital, nós entramos com o serviço de gerenciamento de redes sociais, produção de mídias, edição de vídeos, site, que é muito importante, acho que o João tem mais propriedade de fala sobre isso referente depois, a isso. Referente à criação de site, eu que sou responsável hoje pelo desenvolvimento dos sites, e muita gente não sabe a importância de ter um site atualmente. E para estar bem posicionado, né, além da demanda qualificada, da geração de demanda qualificada, que é o nosso carro-chefe, é muito importante que tenha um posicionamento tanto para a qualificação desses clientes, tanto para informação. Então, por exemplo... Isso, autoridade. Então, por exemplo, quando alguém chega no teu site através dos anúncios, quando tu tem um site apresentável com as informações necessárias, o cliente vai chegar, ele vai entender mais sobre a tua empresa, até porque com o aumento da demanda, consequentemente, começa a aumentar muito o serviço do nosso cliente. Então, ele vai ter que atender muito mais pessoas pelo WhatsApp ali, se for o principal objetivo, e um site faz com que a gente consiga sempre segmentar, como dentro dos anúncios já tem segmentação, mas ainda fazer mais um filtro até que o cliente chegue no WhatsApp. Então, a gente consegue, através disso, além de gerar mais autoridade por ter um site, por ter algo informativo ali que a pessoa possa conhecer mais sobre a empresa sem que entre diretamente em contato contigo, é muito importante atualmente. Depois tem muitas empresas, muitos empreendimentos que ainda estão no analógico, né? Então, o imperativo hoje do mercado, para você conquistar o mercado, crescer no mercado, conquistar clientes e tal, e ter, naturalmente, porque quem trabalha nesse empreendedor, ele quer o quê? Quer obter lucro. E o lucro nada mais é do que o resultado de uma eficiente administração do teu negócio. Então, naturalmente, é o seguinte, essa questão toda, e aí eu quero a tua opinião também, depois do João Vitor, que é a necessidade premente das empresas hoje se qualificarem e, sobretudo, se incorporarem neste mercado digital. Sem isso, não tem como. Vamos partir do princípio de que a maioria dessas empresas que ainda trabalham com um modelo de negócio mais antigo, que ainda não migraram para o digital, dependem de alguma forma de indicações. É o que eu mais escuto. Ontem mesmo a gente foi numa reunião e me falou isso. Meu negócio gira muito bem por conta das indicações. O que eu sempre falo, é muito bom, indicação é um baita canal de vendas e funciona, isso é inegável, né? O boca a boca é o melhor dos cenários. O problema do boca a boca é que ele não é mensurável. Não tem como tu colocar uma meta em cima de indicação. Claro, existem práticas que aumentam o número de indicações para o teu negócio, mas tu não tem como cobrar de alguém que te indique, né? Cobrar firmemente de alguém que te indique. Enquanto, com o tráfego pago, o teu negócio se torna mais mensurável, tu consegue ter maior previsibilidade de faturamento.
E para o empreendedor tem isso é mais importante. informações também, né? Com Porque, certeza. de repente, uma coisa me agrada a mim, pessoalmente, até pela questão de simpatia com o camarada, se é alguma coisa que me atendeu, e pode não interessar vocês. Exatamente. Né? Com o tráfego tu vai ter uma previsibilidade muito grande, né, Isso. dos resultados que tu vai ter. Tu vai investir, tu vai conseguir ver para onde foi direcionada a tua verba, tu vai ver as pessoas vindo, porque com certeza a demanda vem. Então, ajuda muito o negócio. Até os negócios tradicionais, até aqueles que têm há anos, que já têm uma base de clientes forte, ainda pode crescer. Se quer crescer, o digital é um meio. Talvez, então não quero anunciar porque eu não preciso de demanda, mas tu precisa de presença digital, né? Para que tu se mantenha no topo. Porque tem, por exemplo, restaurantes Aí tem a que estão há questão 10 anos. institucional, né? Tu tem que institucionalmente estar presente na mídia. Isso aí é Exatamente. importante. Os meios onde te procuram. É. Imagina, quando a gente quer, por exemplo, estou em uma cidade que eu não conheço, quero ir num restaurante, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar no Google. Aí se não tem site, se não está no Google, como é que eu vou saber? Como é que eu vou achar? Eu vou ir no concorrente, porque o concorrente se posiciona melhor. Então esse é o pensamento necessário. As pessoas não sabem de cabeça aonde estão os estabelecimentos. João Vitor, na verdade, assim, então o que eu penso que, na verdade, esse trabalho de vocês dá sustentação para o cara e, ao mesmo tempo, impulsiona o negócio dele, né? Vocês têm retorno, assim, como é que você dimensiona o retorno de vocês em relação ao trabalho que vocês fazem com os clientes? Tem um posicionamento desse? O retorno de resultados para de resultados, os clientes. O Johan vai saber melhor explicar, porque ele que cuida dessa parte das métricas ali. Dentro das plataformas que a gente utiliza para impulsionar o negócio, nós temos as métricas já simplificadas. Então, por exemplo, se investe em anúncios, eu tenho como saber o valor que foi investido, o quanto por dia foi investido, para onde foi direcionado, até a faixa etária que mais consumiu dos anúncios, eu vou ter como saber, entendeu? E no caso de redes sociais, a gente também tem esses insights que chama, né? São os números de audiência, número de curtidas, número de seguidores. Dentro do Google, eu tenho como saber quantas pessoas visitaram o site. Então, é tudo muito metrificável, né? Qualquer coisa que tu faz dentro do digital, qualquer coisa digital que tu faz é mensurável, né? Porque tu é rastreado, né? Tanto que é por isso, às vezes, tu tá atrás de uma camiseta, aí tu tá pesquisando por camiseta, tu tá falando sobre camiseta e começa a te aparecer anúncios de camisetas. Claro, é mais ou menos essa lógica. João Vitor, o que é mais importante num site? Assim, que quando vai fazer a formulação do site, né, a empresa te dá que, bom, vou pensar aqui, o que eu vou destacar, o que é necessário, que informação, de que forma eu vou passar essa informação, o que é mais importante no site, o que os empresários mais demandam em relação à constituição, à formatação de um site? Depende muito do objetivo do site, né? Sim. O que a gente mais atende normalmente são pessoas que buscam um site como um processo de qualificação, como eu falei. Através dos anúncios a gente consegue gerar a demanda ela é direcionada para o site e dentro do site, por exemplo, a gente tem um cliente que ele vende franquias, então ele é um franqueador e ele vende essas franquias por um valor alto, então é um produto de ticket alto. E muita gente que provavelmente vê o anúncio vai chegar no WhatsApp dele, de curioso, e vai querer perguntar valores e não vai ter interesse nenhum em comprar. Ele só vai chegar de curioso no WhatsApp e não é isso que a gente quer. A gente quer que chegue um cliente qualificado, um potencial cliente no WhatsApp. Então, o site é muito importante ter esse processo de qualificação. Então, normalmente, coleta de informações, fazer com que o lead, o possível cliente, interaja contigo, para que aí sim a gente consiga ver que realmente teve uma demonstração de interesse para captar esse cliente e ele virar um cliente ativo dos nossos parceiros. E esse trabalho de vocês, né, naturalmente, que é um trabalho... Hoje em dia, não importa tanto a localização da empresa, mas importa a forma como ela trabalha na questão, digamos assim, da atemporalidade, da supralocalização, ou seja, vocês podem atender gente até do Amazonas e tal, né? Sim. Hoje não importa a localização. Não importa, Brasil inteiro. Nossos clientes naturalmente se concentram aqui em Porto Alegre, né? Pelos meios em que a gente frequenta, então conheço meus clientes pessoalmente, muitos deles, mas tem clientes do Brasil todo. Esse franqueador, por exemplo, não é daqui, é de São Paulo, porque nosso serviço é digital, né? O que a gente faz, por exemplo, pegar um cliente do Rio de Janeiro, eu preciso conhecer melhor o mercado do Rio de Janeiro, eu preciso entender
sobre o nicho do meu cliente, como funciona no Rio de Janeiro o mercado, o consumidor, como funciona. Porque, na verdade, essa coisa é importante, né? Essa segmentação do mercado, que isso depende, num mercado cultural, mais amplo, exatamente, no mercado mais amplo tem várias formas de segmentação, tem um nicho que compreende dessa forma, outro dessa forma, tu imagina no Rio de Janeiro, em relação ao Rio Grande do Sul. Os né? padrões de consumo mudam muito, né? Cultura toda, né? Muito, influencia bastante. Mas esse estudo pode ser feito à distância, não é um problema, né? E a gente faz, toda vez que vai assumir um cliente de um às vezes até segmento, né? Porque existem negócios de diversos segmentos, dos mais específicos aos mais comuns de se ver. E toda vez que a gente assume um cliente, a gente faz todo um estudo de mercado para entender quem são os concorrentes, como funciona a venda dentro desse mercado, né? Quem é o público-alvo. Então, é natural que a gente faça isso. A única coisa que muda quando é de outro estado ou outro país é que esse estudo é um pouquinho mais longo, mas não é um problema, não é uma objeção. E essa procura pelo trabalho de vocês, como é que ela se dá? Como é que vocês recebem isso aí? Porque, naturalmente, claro, tem o boca a boca, o cara que está sendo assessorado por vocês já conhece o trabalho e tal. Por exemplo, eu tenho um cliente lá em Canoas, veja bem, e ele é um cara que faz consultoria para supermercados. Outro dia eu fui fazer uma visita para ele, ele me disse assim, olha, 95% dos supermercados brasileiros, 95% dos supermercados brasileiros nós atendemos. Veja bem, Pernambuco, Amazonas e tal, ele não precisa ir lá. Raramente eles precisam viajar. Então, esse é um novo mercado, assim, que a minha geração jamais imaginou. Quer dizer, antigamente, tu fazia era na tua quadra, na tua zona e tal, no máximo na tua cidade. Né? Não tinha essa mobilidade, né? Esse atendimento, essa presença em outros mercados distantes, né? Que tem hoje, né, João Vitor? E quem é que procura site, João Vitor? Na verdade, tu disseste aí que o site é fundamental e é importante realmente, né? Quem é que busca mais? Qual é o segmento? Existe algum segmento mais propício para ter o site ou qualquer pessoa pode ter o site? Qualquer pessoa. A gente atende empresas de diversos segmentos, desde restaurantes, lojas de carro, franqueadoras também. Então, é importante para qualquer tipo de empresa se posicionar digitalmente, porque assim como outras empresas do mesmo segmento já possuem, é muito importante também que se o empresário não tiver um site para sua empresa, que ele pense em fazer, porque provavelmente, bem possivelmente, o concorrente dele tem. Então, é bem concorrido, assim, e também com a questão dos anúncios, né? Também, uma coisa agrega a outra, né? A gente tem os sites ali e com os anúncios que a gente faz através do Google, a gente consegue colocar o site do nosso cliente no topo lá das pesquisas. Então, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, um restaurante aqui da Zona Sul de Porto Alegre. Quando a pessoa vai lá e pesquisa restaurante Zona Sul de Porto Alegre, vai aparecer primeiro os que têm site ali com o patrocinado, então que estão anunciando no Google já. Então, a gente, junto com os anúncios, a criação de um site é essencial tanto para qualificação e autoridade da empresa, quanto para captar novos clientes. Então... Pensa assim, quando tu está em busca de algo, por exemplo, como tu mesmo falou, restaurante Zona Sul, tu não vai ficar fazendo assim no Google, tu não vai lá embaixo na página, tu não vai na segunda página para buscar pelo restaurante. Tu vai clicar no primeiro que aparecer, no segundo, no máximo no quarto que aparecer. Então, estar entre os primeiros, quando a pessoa pesquisa pelo teu segmento, é extremamente importante, né? Porque ou vai ser tu ou vai ser um concorrente teu, né? Olha Tem um bom posicionamento, né? Olha a pesquisa, restaurantes Zona Sul. Então, se não é tu que aparece em primeiro, com certeza é um concorrente teu, né? É da tua região, é um concorrente teu. É por isso que é importante tu se posicionar para que tu não perca clientes, né? Porque tem cliente todos os dias descobrindo negócios através do digital. Todos os dias alguém compra algo graças a anúncios, graças a mídias sociais, graças a um site, né? Isso influencia muito no mercado hoje, muito, muito. Pode ver que até as grandes empresas estão aumentando a presença digital. Eu, por exemplo, agora inaugurou o Cesto aqui, né? Aqui perto. O Cesto faz anúncio, o Cesto tem o Instagram, né? O Cesto cuida das mídias sociais, cuida da presença digital, mesmo sendo do Grupo Zafari, mesmo, né, só por abrir algo do Grupo Zafari já tem um marketing natural pela autoridade que eles têm no mercado. E mesmo assim eles anunciam, mesmo assim eles têm redes sociais, prezam por isso, né? E a Airbnb anuncia, a Coca-Cola faz anúncio, né? Todo mundo anuncia. É para aquelas pessoas que acham que anunciar não precisa e tal, vai só naquele boca a boca. Boca a boca é importante, como disseram, mas é uma primeira etapa, um primeiro estágio, né? Que hoje nós evoluímos muito nessa questão. Então, hoje, quem não tem... Eu, por exemplo, com 7 décadas de vida, mais de 7 décadas de vida, eu me adaptei, estou me adaptando assim, porque senão tu fica fora do mercado.
né? Então, eu dou palestras. Então, o que acontece? Você sabe muito bem o meu. Então, hoje, o palestrante, se ele não tem um bom posicionamento também no site, uma coisa interessante que nós temos que conversar sobre isso e tal, tu fica fora do mercado. Tu precisa... Eu dei mais de 550 palestras na minha vida, da década de 80 a 90, mas era diferente o mercado. Aquele funcionava boca a boca, porque não tinha esses instrumentos. Boca a boca era hoje, se tu melhor, não tivesse esses instrumentos, tu está fora do mercado. Então, exatamente. Então, quando tu volta no mercado, tu tem que... É como eu digo assim, ó, como eu estou voltando agora, outro dia fiz uma palestra lá em Canoas, nessa empresa, e aí eu digo assim, olha, eu preciso agora me reposicionar, porque ninguém me conhece aqui. Quando eu fazia a palestra lá na década de 80 e 90, nessas 556 que eu fiz, 50% das pessoas que me viam lá devem ter morrido. E as outras 50%, eu acho que quem morreu fui eu. Então, eu preciso me reposicionar. É por isso que eu preciso, né, ter também hoje um posicionamento diferente daquela época. Sim. Né? Aquela época, tu fazia palestra assim, tu não precisava... Tu ficava em casa, tranquilo, o telefone tocava. Aqui, tu acertava. Hoje em dia, se busca exatamente... O cara quer saber o que tu fala, como é que tu fala, que tipo de enfoque que tu dá para tua palestra. E se aquilo ali, aquela palestra, o conteúdo que tu for passar, vai trazer o quê? Motivação, lucratividade, estimular a eficiência da empresa, porque é isso que o empresário quer. E é isso que eu passo na palestra. Então, tu precisa também disso aí, né, Johan? Certamente. Antes de te contratarem, com certeza vão olhar o teu Instagram, né? Vamos ver as palestras que tu já fez. Hoje faz isso, exatamente. Como tu fala, tu mesmo falou, né? O roteiro da tua palestra. Então, é o primeiro lugar que vão buscar, com certeza, quando escutarem o teu nome. Né? Quando tu sugerir a palestra, a primeira coisa que vão fazer é olhar todas as redes sociais. É como tu disseste, o Grupo Zafari, eu fui lá, visitei o Sexto, esse realmente é um troço fantástico, maravilhoso. Olha, eu nunca tinha entrado ali num atacadão, atacarejo, sei lá, um atacadão. Tem atacadão e atacarejo agora, né? Na verdade, são adaptações que as grandes empresas do comércio estão fazendo, e o Zafari é líder nisso. O Zafari tem poder de investimento e tal, e, sobretudo, ele tem a sensibilidade no mercado, a percepção para onde caminha o mercado. Que vocês têm também eu acho que é importante isso. Muito importante. Na medida que tu faz esse trabalho, tu está tendo uma percepção de para onde vai o mercado. Para onde estão caminhando as tendências. Né? E tu ter essa percepção é fundamental para a sobrevivência do negócio e para o crescimento do negócio. Essa questão do site que tu colocaste, João, eu acho que é fundamental. Você que não tem um site, você que é empresário, você que tem uma empresa, você que é individualmente, você, como eu, palestrante e tal, você você é a sua empresa, você é o seu negócio, também tem que criar um site. E eu sugiro aí que vocês, né, providenciem isso, porque isto vai alavancar o negócio. Isso que é hoje o grande ponto de alavancagem da empresarial. Né? São vários pilares, né? E, olha, o site é um dos básicos, assim, do digital que precisa ter, né? É indispensável que se tenha. E não importa o segmento, não importa. De fato, não importa. Faz sentido para qualquer um ter um site. Né? Por informação, como o João já falou, autoridade. Então, é um investimento que tu vai pagar uma vez. Né? Com certeza. Os empresários têm que entender assim. Vai pagar uma vez e tu vai ter o teu site no ar e tu vai atrair clientes por um longo tempo graças a esse investimento. É investimento a longo prazo. Bom, nós estamos chegando no final da entrevista. João Vitor, algum recado que queira dar, alguma observação com relação à porção de produção de site, a importância do site, para que o empresário, o cidadão, né, o individual que está aí, está vendo o programa, está vendo nas nossas redes e tal, e que daqui a pouco despertou para isso. Né? O cara, eu não estava dando muito bola para isso e tal, mas esse é o caminho. Se tu não fizer isso hoje, tu vai ficar marginalizado do mercado. Se você quer crescer, tem essa opção, como esses guris aqui, né? Porque são guris. Né? Naturalmente, eles têm hoje o propósito não só de fazer um bom trabalho, mas ter o retorno e acrescentar, e se sustentar, e avançar. Esse que é o problema. Essa questão, e isso é uma visão empresarial que você tem que ter obrigatoriamente, senão você está fora do mercado. Com relação ao site, João Vitor. De fato, né, muito importante. Então, quem ainda não possui um site, tem uma empresa e ainda não possui um site, entre em contato com a gente tá respondendo. Vamos colocar embaixo aí para vocês o endereço e tal, o telefone. E-mail, né? telefone. E é muito importante até, falando agora, voltando sobre a questão das palestras, que pode funcionar para todo tipo de mercado. A demanda sobre esses serviços vão existir.
palestras, treinamentos sempre vão existir. Então, só que o que dificulta a venda disso é a oferta. Então, vai gerando mais ofertas, vai evoluindo. A oferta, na economia, o princípio, a oferta cria a sua própria demanda. Exatamente, vai evoluindo o mercado. Então, com a evolução do mercado, tem muita concorrência que vai estar disputando ali dentro do mercado digital, que é um diferencial para conquistar novos clientes. Então, ficou necessário a criação de site. É imprescindível hoje. Exatamente. Tá, e aí, Jochen, a tua avaliação final? Agora ele estava falando, me veio uma frase em mente. Não basta ter o melhor produto. É preciso que as pessoas saibam que seu produto é o melhor. É verdade. Então, todos esses serviços que a gente falou aqui são exatamente o meio que tu tem para provar que o teu serviço é melhor em relação ao teu concorrente. O teu produto, o teu serviço, tanto faz, né? É a maneira que tu tem de divulgar aquilo que tu faz, divulgar o teu negócio e mostrar o teu diferencial, porque é o mais importante, assim. E para os empresários que têm medo de investir, que já investiram e se frustraram, é necessário que se tenha a compreensão de que, antes de escolher uma empresa para assessorar o teu negócio no digital, analise também a maneira como eles trabalham. Porque tem muita agência que trabalha única e exclusivamente para obtenção de lucro. Querem só o lucro, não tem o modelo de negócio feito para o longo prazo. É o curto prazo mesmo. O negócio é trazer cliente para dentro, o cliente sai depois de 2 meses insatisfeito e eles botam mais e mais clientes para dentro. Dentro da M, nós não trabalhamos assim. Nosso foco principal é honrar com o compromisso. É a perenidade da coisa. Exatamente. É importante isso. É honrar o compromisso que nós selamos com os nossos parceiros. E todo o trabalho é assim, quer dizer, ele tem o curto prazo, tem o médio prazo e o longo prazo. O empresário inteligente é aquele que pensa já no longo prazo. Exatamente. Porque quando ele começa a pensar no longo prazo é porque ele está sabendo que é fundamental esses estágios serem cumpridos, né? Aí tu começa a cumprir os estágios, tu vai indo progressivamente sustentando o teu negócio, evoluindo e crescendo. Então tá. Jochen, muito obrigado pela tua presença, João Vitor, muito obrigado aqui. Parabéns aí à M Company, né, que traz esse perfil aí todo de uma empresa que vai dar sustentabilidade para o mercado e fazer com que pequenas empresas hoje se tornem grandes logo ali. Um abraço, felicidade e sucesso para vocês. Obrigado. Muito bem, nesse espaço final do programa desta semana, Celso Arruda, obrigado pela tua presença. Estava com saudade do amigo. Fazia hora que a gente não batia um papo, pelo menos aqui no programa. Silvio, para mim que é uma honra estar aqui contigo, um amigo de longa data, um amigo muito querido, e para mim sempre é um prazer estar contigo aqui. Muito bem. Celso, nós sabemos aí pela tua atividade, né, da questão da contabilidade, a questão do mundo empresarial, nós estamos numa situação de uma reforma tributária que foi aprovada agora há pouco, e isso tem trazido muitas incertezas ainda, né? O que de certo podemos falar a respeito da reforma tributária? E ela veio para ajudar ou para, de novo, penalizar o empresário? Assim, né, Silvio? A primeira situação que tu colocaste aí, ela foi aprovada no primeiro momento, a reforma criando o IBS e a CBS, tá? A CBS está englobando os impostos federais, PIS, COFINS e demais impostos, e o IBS seria os impostos de consumo, ICMS e SSQN. O que acontece ainda, recentemente eu vi uma posição que o Congresso tem que regulamentar a reforma. E o Congresso agora, esse ano tem eleições municipais, o presidente do nosso Congresso disse simplesmente que a regulamentação só vai ser tratada a partir de novembro. Depois da eleição. Depois da eleição. Então, o que acontece? Foi aprovado uma reforma que depende de regulamentações, tá? E as regulamentações não foram ainda nem discutidas. E aí, na reforma tributária, que seria, sim, o objetivo de facilitar e simplificar nossa reforma tributária, na verdade, ela já nasceu com algumas coisas que já estão certamente serão no futuro discutíveis. Ela veio para tentar simplificar a tributação, a verdade é essa. Só que essa unificação de impostos, ela teria que ter muito clareza na questão de nós irmos mais ou menos na linha do que se aplica nos países mais desenvolvidos, onde se tributa o consumo e não a renda, né? Só que, como ela foi montada, mesmo independente da regulamentação, deixou muitos pontos em abertos. Por exemplo, se diz que ela veio para reduzir imposto. Ela não vai reduzir imposto, ela vai aumentar a carga tributária. O Brasil hoje, até recentemente participei de um evento, o Brasil sempre tem que estar em primeiro lugar em tudo, né? O país que mais tributa consumo é a Hungria, com 27,5%. O Brasil vai passar a Hungria. Não, vai ser o país que mais vai arrecadar imposto sobre consumo. Nós vamos ter primeiro lugar em tributação.
Em complexidade de impostos, o Brasil já é o primeiro há anos. Né? Uma coisa mais complexa que tem é trabalhar na área tributária no Brasil. Ser empresário, ser profissional da tributário, contador ou advogado, é muito difícil. Já falei aqui algumas vezes, enquanto o resto do mundo dedica 25 horas por ano para tratar de assuntos tributários, o Brasil dedica 125 horas, 5 vezes mais. Tal a complexidade da lei. Então, essa reforma tributária que tem que ser feita, é muito complexa a questão, a situação tributária no Brasil, só que como ela foi aprovada, ela vai gerar mais controvérsias e vai trazer embutida uma carga de impostos, além de ainda não estar regulamentada. E agora, quando o presidente fala que é uma coisa que vai mudar toda a economia brasileira, que eles falam, é muito bonito falar que é para captar investidores. Quando se fala que a reforma tributária veio para simplificar e para facilitar a nossa vida e não é regulamentada, porque vai ter eleições municipais esse ano, eu fico muito preocupado. E aí, vou tocar num assunto muito importante. Nós trabalhamos com os empresários, ser empresário no Brasil não é fácil, eles estão ansiosos por isso. Me pergunto toda hora, eu participo de alguns comitês, alguns sindicatos patronais, o sindicato da nossa categoria, existe uma angústia muito grande do empresário. Como é que o empresário vai planejar 3, 4, 5 anos para frente do seu negócio, ele não sabe qual imposto ele pagará. Isso não traz apenas uma insegurança, como acaba afastando novos investimentos, né? O Brasil, na verdade, essa história econômica, eu acompanho há 54 anos, mais de 5 décadas, nunca se fez uma reforma tributária para reduzir imposto. Aliás, o primeiro presidente da história do Brasil que reduziu impostos foi o governo passado, né? E depois se veio esse governo atual que justamente achou um absurdo aquilo. Onde é que se veio diminuir o imposto? Vamos aumentar. Então, esta reforma tributária que vai ser regulamentada pelo Congresso dela já deveria estar sendo regulamentada, mas só em novembro, depois da eleição, essa reforma tributária, como tu disseste, quer dizer, nenhuma reforma tributária, à exceção do governo passado, veio para reduzir imposto, mas para achacar mais a população. Na verdade, tem 2 pontos muito importantes, né, Silvio? Eu também trabalho um pouco tempo. Como tu falaste, já te concordo, nunca vi, eu trabalho há quase 50 anos nessa área tributária, contábil tributária, nunca vi uma reforma para reduzir imposto. E aí vem um ponto vital que eu sempre discuto, né? Não adianta a reforma tributária se não houver uma reforma administrativa antes. Isso, o custo do Brasil é muito alto, Então, o que acontece? Eu estava vendo agora essa semana lá, tu vê tanto no Congresso, quanto custa cada deputado por mês. O salário dele, 44 mil por mês, não digo que é alto ou baixo, não vou discutir isso aí, mas o custo do gabinete dele ultrapassa 500 mil por mês, do gabinete de cada deputado. Cada deputado. Aí tu vai para o judiciário, agora recentemente aqui houve no estado, aqui aí entra o nosso estado do Rio Grande do Sul também, que sofreu com as enchentes de maio, que está tentando reerguer, foi aprovado pelo próprio judiciário o retorno do quinquênio para juízes. Isso vai representar 150 milhões por ano a mais de custo para o Rio Grande do Sul. O Estado já falido, combalido, e que precisa de recursos para reconstrução, e que com a reforma tributária, isso é muito importante que diga, a reforma tributária vai unificar os impostos de consumo e ICMS, vai tirar dos estados a liberdade de legislar propriamente sobre ICMS, por exemplo. Centralizar no governo federal. Vai acabar a federação, quer dizer, na verdade, vai haver não vai haver mais a independência entre interestados, tá? O que acontece? O nosso Estado ele tem cada vez mais custo e o custo do Brasil, tanto a nível federal, como municipal, como estadual, ele é muito alto. Então não adianta fazer reforma tributária, senão primeiro tentar enxugar. E eu não sou contra funcionário público, aquela pessoa que fez concurso, que passou, que luta, que está 4 anos sem ter aumentos federais, esse merece. Agora, o problema são os agregados no custo judiciário, político e mesmo do executivo. Chamados penduricários também, né? Penduricários. Na verdade, assim, são os famosos assessores que não fazem coisa nenhuma. Estão lá só para preencher vaga. E pegar o gancho teu aí. Esse governo fala, isso é da esquerda, né? Aumentar imposto, Estado inchado. Esse é conceito até esse dia recebi um material muito bom, e aí eu vou fazer uma apologia ao meu grande amigo jornalista chamado Silvio Lopes. O que é da Alemanha? Achei fantástico o material que tu colocou. A Alemanha é comunista, a Alemanha é capitalista. Então, é só comparar a economia liberada, ela traz muito mais progresso, muito mais justiça social do que uma economia estatizada.
Aí o governo, nosso grande presidente, Lula, acabou de dizer semana passada que tem que aumentar o imposto sobre herança, porque nos Estados Unidos paga-se 40%, aqui no Brasil paga-se 8%. Desculpe a expressão, é mentira dele. Nos Estados Unidos é 40% quando a herança é mais de 15 milhões de dólares. Então ele faz falácias, ele faz um jogo de palavras para enganar os incautos, pessoa que não tem conhecimento, e apregoando que na herança tem que haver uma tributação maior. Só que a herança que o pai deixa para os filhos, ele trabalhou, ele lutou. Já se paga muito imposto na herança, sabe? Ele já paga todos os impostos. A gente fez, eu estava discutindo num seminário aí, se nós seguirmos o que o nosso grande presidente quer, em 3 gerações acaba o patrimônio da família, vai ficar tudo para o Estado. É 40%. É isso que eles querem, né? Então, eles querem estatizar a propriedade através de um modo tributário. Um grande abraço. Obrigado, meu amigo. E a você, telespectador, obrigado pela audiência, pela fidelidade aqui. Na semana que vem, um novo encontro. Até lá. Para qualquer estabelecimento que tenha uma sala de espera, quanto menor for o tempo que o cliente tenha que aguardar o atendimento, obviamente melhor. Porém, muitas vezes é inevitável que haja algum atraso e o cliente tenha que esperar alguns minutos para ser atendido. Mas o que pode ser visto como um problema para alguns, pode ser tratado como uma oportunidade para outro. Atualmente, o tempo e a atenção das pessoas é um dos bens mais valiosos para as empresas. E este período de espera é um ótimo momento para se comunicar com elas. Uma excelente forma de realizar esta comunicação é através de TVs instaladas nestes ambientes, reproduzindo uma programação própria. Esta prática é conhecida como Digital Signage, mídia indoor ou TV corporativa. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica.